A literatura o acompanha desde a sua infância, o que, de certa forma, contribuiu para a sua formação profissional. Tornou-se juiz aos 24 anos e, desde então, exerce integralmente o seu ofício. É considerado um juiz com um olhar voltado para as causas humanitárias e, por isso, ele desenvolve projetos, entre outros, como Literatura no Cárcere, que promove a redução penal. Atua como juiz corregedor da Terceira Vara de Execuções Penais em Joinville. Além de tudo isso, ele também é escritor com 12 livros publicados, entre crônicas, novelas, romances, entre eles um que ele acaba de lançar, A Solitude das Cidades. Eu converso com muito prazer, honra e alegria com o Dr. João Marcos Buch. Doutor João, muito obrigada pela sua presença no programa. É muito bom conversar com o senhor. Eu já lhe disse que admiro muitíssimo o seu trabalho, porque o senhor trabalha com um olhar humanitário e trabalha apresentando, dando oportunidade às pessoas. E eu acho isso fantástico. Olá, é um prazer todo meu conversar com você, Rogéria. Já acompanhei muitos outros programas seus e, para mim, é uma satisfação poder conversar aqui e com todos que nos veem. Que bom. Eu, como disse, a literatura o acompanha desde sua infância. O senhor sempre gostou muito de ler e, de alguma maneira, pode lhe ter influenciado a sua escolha profissional. Essa influência literária veio da sua família, foi espontânea? Como é que isso aconteceu? Eu acredito que veio da minha família, né? Porque quantas pessoas têm o privilégio de ter influências familiares em que na sua casa existem estantes de livros, em que na sua casa existem livros chegando para que as crianças, os adolescentes leiam. Então, eu reputo o meu contato primeiro com a literatura, sim, no meu lar, né, na minha família, e o meu interesse por isso, né? Então, eu cresci realmente lendo bastante. Eu lembro que na minha cidade natal, Porto União, interior de Santa Catarina, tinha a biblioteca do SESI, e eu morava naquela biblioteca, eu emprestava todos os livros daquela biblioteca. Então, acredito que foi realmente uma trajetória a partir das referências familiares da literatura. Que autores lhe chamavam a atenção nessa época da sua formação como leitor? É bem interessante, né? Porque na época do colégio, a literatura que eu realmente gostava na época era a literatura infanto-juvenil, a série Vagalume, Monteiro Lobato, tudo de Monteiro Lobato, e livros de suspense, como, por exemplo, Agatha Christie, esses livros. É claro que mais tarde ainda, durante o final da minha adolescência, eu parti para a literatura nacional muito forte, com Jorge Amado. Jorge Amado foi uma referência muito importante na minha vida, a partir das experiências que eu tive lendo a literatura dele. E vários, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, Euclides da Cunha, os autores clássicos importantes, mas isso foi uma coisa que veio mais naturalmente, não veio a partir da minha educação oficial. O senhor se tornou juiz muito jovem, como eu disse, aos 24 anos. É realmente uma escolha muito assertiva para um jovem. O que mais lhe exigiu na vida por conta dessa decisão em exercer um cargo assim tão importante, de tanta responsabilidade? O que foi muito relevante para mim é que, a partir do momento em que eu assumi as funções como juiz, a responsabilidade sobre os meus ombros e minhas costas aumentou muito. Então, é um cargo que, claro, antes de ser juiz, eu sou humano. Isso é uma premissa irrenunciável. Mas o fato de você exercer uma profissão que visa decidir sobre a vida das outras pessoas, você tem que assumir responsabilidades que talvez aos 24 anos não fosse tão justo para com aquele rapaz de 24 anos que eventualmente queria
ser mais irresponsável na sua vida com a juventude de 24 anos. E isso não foi possível. De um dia para o outro, você precisa realmente assumir essa responsabilidade desse cargo, que é muito importante, como tantos outros, mas ele lida com vidas das pessoas, inclusive com a liberdade das pessoas. Se inscreva no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve, ativa o sininho que você vai receber as nossas notificações e aqui sempre passa um bom papo como esse que você está assistindo agora. Doutor João, o que mais o senhor leva em conta na hora de uma decisão, que é, como o senhor falou, o senhor está lidando com vidas, com a liberdade de pessoas, além dos fatores técnicos? Você tem que ter alteridade, mas você tem que tentar imaginar como é a vida dessa pessoa, pelo que ela está passando, quais as referências que ela teve na vida, qual a sua história. Porque senão você coloca num programa de computador e o programa de computador vai fazer a interpretação dos dados e a interpretação das leis e vai trazer a decisão. E não pode ser assim. Você tem que realmente unir a técnica, as normas que existem, os estudos que existem, a aplicação, a gente chama isso de hermenêutica, interpretar, aliás, vem de Hermes, do deus Hermes, interpretar as normas, né, e aplicá-las, mas ao lado disso, se você não tiver uma sensibilidade humana, é basicamente trazer um ET, um extraterrestre, para julgar um ser humano. Isso não pode acontecer. O senhor já declarou que vivemos em um país que não compreende o fenômeno da violência. Qual seria o caminho, a seu ver, para essa compreensão? Pode ser lugar comum, mas eu não posso fugir da questão de que é a educação, é o esclarecimento, a valorização do conhecimento e da ciência. É claro que eu tenho o mérito de ter me dedicado, ter feito a faculdade, ter estudado muito, abdicado de uma série de outras coisas, mas eu tinha casa, comida, roupa lavada. Eu tinha pessoas que me incentivavam, diziam, vai em frente. Eu sou branco e eu sou homem. Então, as oportunidades que vieram para mim foram uma atrás da outra, não foi uma oportunidade só. Mas nós temos que reconhecer que no nosso país existe um problema de racismo estrutural que faz com que o negro não chegue, porque as oportunidades não acontecem. Elas se fecham uma atrás da outra. Doutor, a cor da prisão ainda é negra? É negra. A cor da prisão é negra. O percentual das pessoas que estão presas hoje, digamos, se você imaginar que o Brasil existe praticamente 50% a 50% de brancos e negros, nas prisões é 2/3 de negros para 1/3 de brancos. E detalhe, todos economicamente vulneráveis, todos pobres. Um percentual absolutamente ínfimo, que não chega a 1%, sai desse perfil de negro e pobre, de 18 a 28 anos, em geral, são jovens de 18 a 28 anos. Só há um caminho para ressocializar, é a educação e a cultura, né? Não existe outro. Exatamente. E por conta disso, acredito que o senhor tenha começado a desenvolver o projeto, que são as oficinas literárias no cárcere, não é isso? Eu queria que o senhor contasse um pouquinho desse projeto e falasse nos contasse também qual foi o saldo, qual tem sido o saldo desse projeto que existe desde 2013, não é isso? Isso. Como eu tive, e aí nós voltamos para a literatura, como eu tive a minha vida, a minha história passa pela literatura, ao assumir como juiz da execução penal, que foi em 2012, ali, eu comecei a pensar em 2012 em projetos que pudessem agregar e resgatar e transformar, de alguma forma, as pessoas que estão presas, porque elas, por lei, elas teriam direito ao trabalho, teriam direito à educação, mas o Estado não oferece isso, são depósitos de pessoas. E eu, como juiz da execução penal,
pensando sobre isso, então, no início de 2013, comecei a desenvolver um projeto de remissão pela leitura, que foram uma campanha em toda a cidade de arrecadação de livros de literatura, formação de bibliotecas no complexo prisional, que é formado por um presídio, uma penitenciária, e a partir dali o preso ele tem a possibilidade ele recebe uma lista de livros, dos livros que estão à disposição, ele escolhe esse livro vai para a cela, ele lê esse livro durante 20 dias e depois faz uma resenha. Mas uma resenha muito simples, não é uma prova, é uma resenha apenas com um método de registro da leitura, cada um com a sua capacidade pedagógica, né, e grau de educação. Uma vez que essa resenha vem para a justiça e é aprovada, e eu aprovo, se eu homologo essa resenha, ele tem 4 dias de pena abatidos. Então, durante um ano, ele tem a possibilidade de ler 12 livros e tem a possibilidade de abater 48 dias de sua pena. Eles começaram a ler muito, mas muito mesmo. Incorporaram os livros na prisão, porque era um ganho capital para eles. E imagina você ter uma possibilidade de ler dentro de uma cela e, com isso, se libertar naquele momento da leitura. Então, muita leitura. E algumas resenhas me chamavam a atenção, como, por exemplo, um jovem de seus 25, 26 anos, não lembro ao certo, ele escreveu uma resenha sobre o Menino do Dedo Verde. E ele colocou na resenha que ele nunca tinha lido e que ele não sabia que a literatura era aquilo. E que ele estava apaixonado por literatura e ele ia ler tudo que aparecesse pela frente dele e que ele sabia que existia uma série Vagalume e ele ia ler toda a série Vagalume. Eu lembro que quando eu tinha 12 anos eu li O Menino do Dedo Verde. Aos 12 anos. E aquele rapaz, com 26 anos, era a primeira vez que estava lendo. Será que se eu nunca tivesse lido e ele, com 12 anos, tivesse lido O Menino do Dedo Verde, os lugares não estariam do contrário? E eu disse assim, opa, em Joinville tem uma grande feira do livro, anual. Eu entrei em contato com a curadora do Feira do Livro e disse assim, olha, quem sabe eu não autorizo que alguns detentos vão à Feira do Livro e declamem poemas autorais. E isso foi feito. E quando eles foram e fizeram essa declamação, que foi no ano de 2014, houve a atenção, chamou a atenção da editora Giostre, através do editor Alex Giostre, que participava da Feira do Livro. Então, ele me procurou e disse que ele poderia fazer um projeto. Então, aí é um novo passo, um projeto de oficina literária dentro da penitenciária. Aí sim, para detentos previamente cadastrados, voluntários, mas um grupo limitado, né? Uma turma de sala de aula, em que essa oficina trabalharia com a criação literária. Não são aulas de português, é criação literária, através da qual o detento vem a se transformar. E essas oficinas literárias, então, começaram em 2014. A consequência natural delas é a publicação de contos, de narrativas biográficas, de dramaturgia, sobre teatro, são esquetes teatrais. Os livros são lançados dentro da unidade prisional, com noite de autógrafos, com familiares, com autoridades, indo estudantes de direito. Eu percebo essa literatura dentro da prisão como algo extraordinário de resgate, de transformação do eu, mas especialmente de rompimento de barreiras para com o mundo aqui fora. Porque as pessoas vêm e dizem assim, eles leem, eu também leio. Eles não gostaram desse autor, de Hemingway, mas eu gosto de Hemingway. Eles escrevem, eu também escrevo. Então, isso significa que existe um ser humano lá dentro. Um ser humano tão igual quanto eu aqui fora. Na verdade, isso é um resgate da cidadania, né? Da dignidade, né?
Porque só através desse olhar essas pessoas vão conseguir sair dali e ressignificar a sua história. Senão, elas dificilmente conseguirão fazer isso. Por isso que eu acredito que sem educação e sem oportunidade, sem cultura, a gente vai viver nesse ciclo eterno de violência que a gente não consegue dar conta disso, né? Eu acho que a nossa equação deveria ser mais escolas, menos presídios. Mais escolas, menos presídios. Que história lhe tocou mais profundamente das que o senhor vivenciou com esses apenados? Certa ocasião, um jovem detento de 20 anos, numa audiência com ele, ele disse assim: doutor, eu fiz as coisas na minha vida sempre foram muito erradas. Eu não estudei, eu não trabalhei, eu não sei o que fazer da minha vida, mas antes de eu vir preso, eu me relacionei com uma mulher que hoje é minha mulher, minha esposa, e quando eu fui preso ela estava grávida. E o meu filho vai nascer. Eu não serei mais o filho, eu serei o pai. E eu preciso de uma chance para acompanhar o parto. E eu avaliei o caso dele e, conforme a lei e a minha interpretação, eu autorizei que ele ficasse 7 dias em casa, nesse período em que seria o parto. No 7º dia que ele tinha que retornar à prisão, ele veio da maternidade, caminhando até o fórum, que é longe, para falar comigo. Eu estava num seminário em Florianópolis, mas ele então deixou o recado para os meus assessores que a mulher dele teve o filho e teve o filho em casa, porque eles chamaram o SAMU e o SAMU não apareceu em tempo. E foi ele que fez o parto. Ele fez o parto do filho dele e ele tinha que agradecer a todo sempre essa oportunidade dele ter trazido à luz o filho, auxiliando a mulher. Hoje em dia, ele já progrediu de regime, ele já está em casa, já está trabalhando. Às vezes eu vejo fotos dele com o filho, com a mulher. É algo sensacional. Sensacional de saber que foi possível isso acontecer. Tem algum estilo preferido? É o realista, né? É o realista da prosa. Não consigo escrever com cinismo. Bom, vou dar um exemplo. Luiz Fernando Veríssimo. Eu sou apaixonado pela comédia e pela forma irônica das escritas de um Luiz Fernando Veríssimo. É sensacional e eu chego a gargalhar sozinho. Mas a minha escrita não é essa. Eu tenho que desenvolver um texto pensando sobre ele. Então, eu diria que o meu estilo é um estilo realista de prosa. Então, agora eu quero mostrar o seu último livro, Crônicas em Tempo de Pandemia. Certamente temos muito que pensar a partir dessa literatura. Qual é o foco do seu livro? Comenta, por favor. Sim, eu comecei a escrever quando a pandemia chegou, em março de 2020, e que, de uma hora para outra, o nosso mundo parou, ficou em suspenso para todos. E nós tivemos que, aqui, os privilegiados tiveram que se confinar, ficar nas suas casas. Então, eu passei a trabalhar remotamente, todos os dias, saindo excepcionalmente para ir no complexo prisional, para avaliar situações que são essenciais à presença do juiz, mas o trabalho em geral foi remoto dentro do meu lar. E eu comecei a escrever, então, intencionalmente. Não a crônica em si, ela é muito livre nesse momento, porque é muito do sentimento e daquele momento, mas como forma de registro. Então, elas são crônicas escritas durante 7 meses de pandemia, datadas. Elas têm data.
Elas são de 17 de março de 2020, 5 de maio de 2020, 12 de maio de 2020 e assim por diante até o início de setembro. O foco delas é a sensação do juiz da execução penal, as pessoas que estão presas e o que elas estão passando, as dificuldades que essa pandemia trouxe a mais para uma vida cruel, para suas famílias, para o dia a dia da justiça com a pandemia e com um confinamento. Então, essas crônicas, eu espero, esse livro, né, A Solitude das Cidades, um juiz em estado de cárcere, eu espero que sirva de registro, que auxilie como registro histórico do momento em que nós vivemos, quando se falar em pandemia e sistema carcerário brasileiro. Porque ali tem muito do dia a dia, do que estava acontecendo, das incertezas que até hoje nós temos, mas hoje nós temos uma clareza um pouco maior do que está acontecendo e na ocasião nós não tínhamos. Foram tempos muito difíceis para todos. E, para mim, eu diria que teve momentos que eu não acreditava mais que pudesse seguir, que o caminho ia parar por ali. E, então, essas crônicas trazem isso, trazem esse sentido, talvez como registro histórico desses tempos. Falando agora em literatura, nós chegamos no nosso momento literário. Eu vou indicar aqui um livro chamado Meu Caminho, da minha amiga dramaturga, na verdade ela não é dramaturga, ela é diretora e também educadora, Bia Oliveira. É um livro de contos, um livro muito interessante. Ela fala sobre amor, sobre sensibilidade, sobre carinho, muito interessante. Eu li assim rapidinho, que é um livro facinho de ler, cheio de contos, muito interessante. E perpassam muito pela história dela também, evidente, e eu recomendo. Bia Oliveira, Meu Caminho. Está aqui. O senhor vai indicar que livro, por favor? Olha, eu vou indicar o último que eu li, que é do Günter Grass, que é Nas Peles da Cebola. É sensacional. O Günter Grass é Nobel da Literatura, um alemão que já é falecido, e ele, nesse livro, ele que foi publicado agora, 2001, se eu não me engano, por ali, não tenho certeza da data da publicação, é uma autobiografia. Algum arrependimento das sentenças que o senhor teve que dar? Não me lembro de algum arrependimento. Talvez porque faz muito parte do momento da sua história e da sua vivência, mas talvez algumas decisões não seriam mais as mesmas hoje em dia. Então, não consigo lembrar de algo que eu tenha me arrependido. Caminhando para o final, você que está aí gostando do nosso papo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilha o nosso vídeo, tem sempre um papo bacana passando por aqui como esse que você está assistindo agora. Uma boa lembrança, doutor João Marcos. Ai, mas essa boa lembrança pode soar um pouco pedante, né? Mas uma boa lembrança é a primeira vez que eu viajei para a França e que eu pisei em Paris. É uma maravilhosa lembrança. Seu lado B qual é? Eu sou muito disciplinado, muito cartesiano nas minhas atividades, nos meus hábitos, mas eu gosto de quebrar as regras. Então, se eu tenho um hábito e todos dizem, nossa, mas ele tem esse hábito todo dia, em determinado dia eu quebro isso, eu digo, não vou mais fazer, eu vou fazer absolutamente diferente. E todos se surpreendem. E eu falei, não, eu sou uma metamorfose ambulante. Eu tenho que modificar as coisas que estão interferindo na minha vida. E agora, chegando mesmo ao final, o seu aplauso vai para quê ou vai para quem? O meu aplauso
vai para as eleições norte-americanas. O meu aplauso vai para o povo americano que foi para as ruas e lutou pelo resgate de valores que talvez estivessem se perdendo. E a sua indignação vai para quê ou vai para quem? A minha indignação vai para o tratamento que o governo federal tem dado ao sistema penitenciário, no sentido de não compreender que a superação da violência não é com a prisão. Eu não consigo admitir, eu não consigo entender como pessoas que estão à frente de uma nação não conseguem perceber que a violência será superada através de outros caminhos que não o do encarceramento pura e simplesmente. É isso. Muito obrigada pela sua entrevista, doutor João Marcos. Foi excelente conversar com o senhor. Muito obrigada mesmo. Parabéns pelo seu trabalho, que é um trabalho assim fantástico, um trabalho que visa o outro, que ressignifica. Eu desejo que o senhor continue fazendo isso por muitos anos, lutando por um país melhor, porque é cada um fazendo a sua parte que a gente pode chegar lá. Eu aproveito para também parabenizar o Alex Giostre, que tem abraçado causas bacanas como essa, publicado, se dedicado, porque ele é um grande editor de literatura, mas de teatro especialmente, mas ele tem aberto também esse olhar, e isso também é muito bom. Muito obrigada mesmo, eu fico muito grata pelo seu tempo concedido aqui com a gente e pela sua maravilhosa história que está contribuindo significativamente para um Brasil melhor. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Rogério, o papo foi muito bacana, muito bom, e espero que tenhamos outros, e parabéns pelo seu trabalho também. Eu tenho visto as entrevistas que você tem feito, por isso que eu digo, para mim é uma honra e orgulho estar com você aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Fico muito grata pela sua gentileza. Um grande abraço e eu lhe desejo muito sucesso ainda na sua vida literária. E a gente volta a conversar outras vezes, com certeza. Tá Obrigado. Certo? Tchau, tchau. A você que esteve conosco, muito obrigada pela sua atenção, que ficou conosco até aqui. Eu agradeço também à Fundação Sesgo Gran Rio pelo apoio que nos dá para que a gente possa manter o canal no ar. Até o próximo programa.